Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 5 da obra O Livro dos Médiuns, obra maravilhosa, obra inicial, basilar, para quem quer compreender esse universo que é a mediunidade, né, que é a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. E para isso, como nós veremos, inclusive na aula de hoje, a aula de hoje que Allan Kardec nos concede é uma aula espetacular para compreendermos que na questão da mediunidade, na questão do espiritismo, no modo geral, né, na doutrina espírita, é necessário muito estudo, por anos, muito estudo mesmo. Então vamos acompanhando aqui, indo já de pronto, né? Estamos no capítulo 2 da primeira parte, né, do Livro dos Médiuns, estudando a questão do maravilhoso e o sobrenatural. Esse capítulo, Kardec, ele escreveu esse capítulo no intuito de debater com todos aqueles, crentes ou não, mas que de alguma forma contestam muito os fenômenos espíritas, relegando-os ao tear ou ao compartimento da ficção, do maravilhoso e do sobrenatural, não aceitando como um fenômeno da natureza. E Kardec, nesse capítulo, ele está dissertando sobre isso, narrando, inclusive, é uma dissertação, é narração, é descrição, é conhecimento realmente importantíssimo para as nossas reflexões. Então, iniciando aqui de onde nós paramos, né, na aula anterior, vamos ao item 10 do capítulo 2, primeira parte. Olha só o que Kardec escreve. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião, fundada na existência de um princípio imaterial, seria um enredo de superstições. Não ousam dizê-lo bem alto, mas o dizem baixinho, e creem salvar as aparências, concedendo que é preciso religião para o povo e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas uma, ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele o é para todo mundo. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. Aqui, muito interessante, Kardec chama atenção para dois detalhes. Primeiro, aqueles que julgam tudo residir na matéria. Hoje nós sabemos que nem tudo no universo é matéria, né? Nós temos matéria, nós temos energia, nós temos estados da matéria na qual há uma superposição entre estado material e não material. Isso é física pura, tá? Física quântica, inclusive, é óbvio que eu não vou discutir isso aqui, mas nem tudo no universo é matéria. Vamos assim partir do seguinte pressuposto. Qual a condição da existência da matéria? O que um corpo, o que um objeto é considerado como sendo material? Quando ele tem massa. A condição necessária e inicial para qualquer corpo, qualquer objeto ser matéria, é que ele precisa ter massa. Nossos corpos têm massa, um copo tem massa, essa caneta tem massa, o livro tem massa, o aparelho que vocês estão utilizando para me ver possui massa, então é matéria. Mas existem coisas que, por exemplo, não tem massa. A luz, por exemplo. Por exemplo, a luz. Ninguém vai duvidar de que a luz existe, mas a luz não tem massa. Portanto, ela não é matéria e existe. Então, está provado, eu vou ficar só por aqui, para não ser tão técnico assim, está provado por A mais B
que no universo não só tem matéria, não. Existem coisas que são imateriais e, no entanto, existem. Exemplo, luz. Outro detalhe que ele fala interessante, né, é a questão da religião, né? Se você é religioso, e qualquer que seja a religião, toda religião, ela admite por natureza Deus, de alguma forma, e admite o Espírito. Então, você professar uma religião e não acreditar em fenômenos espirituais é algo, no mínimo, meio que contraditório. Eu sei que isso demandaria uma discussão teológica, demandaria muitas outras discussões, as quais, nesse momento e aqui e agora, eu não vou fazer. Mas deixa claro que fica um tanto quanto contraditório alguém que se julga religioso não acreditar em algo que não seja puramente material. Esse é o objetivo. Isso foi o que Kardec quis nos levar a refletir no item 10. Passemos ao item 11. Passemos ao item 11 agora. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, pois, geralmente, no princípio materialista, uma vez que, denegando todo efeito extramaterial, denegam por isso mesmo a existência da alma, do espírito. Sondai o fundo do seu pensamento, percrustai bem o sentido das suas palavras e vereis quase sempre esse princípio, se ele não está categoricamente formulado, despontar sob as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobrem. É aquela coisa, quem realmente rejeita, né? Quem, no caso o espiritismo e fenômenos de aparições, né? A aparição de espíritos, a interação do espírito com a matéria, enfim, a mediunidade, os fenômenos espíritas em geral. Kardec, muito sutilmente, nesse momento, nos leva a refletir sobre a seriedade e a consistência dessa rejeição. Ela é uma consistência de fato? Ou é aquela questão que eu costumo dizer, eu não acredito simplesmente porque eu não acredito? Sem ir a fundo, sem investigar, sem minimamente pensar muito, mas muito seriamente a respeito. Vamos ver como Kardec prossegue. Em rejeitando por conta do maravilhoso, ou seja, eu não acredito nisso porque é muito fantasioso, é maravilhoso, é sobrenatural, enfim. Tudo o que decorre da existência da alma estão, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí neles uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não é material. É aquilo que eu falei anteriormente. É a negação simplesmente pela negação. Negação pela negação. Sem um arcabouço lógico, que não é proibido, não. Muito pelo contrário, é muito bem-vindo. Você que não acredita, se por acaso houver alguém aqui no grupo assistindo essas videoaulas, mas porque quer entender, porque quer, inclusive, ganhar subsídios para contestar, porque quer entender seriamente, seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós não queremos fazer proselitismo, nós não queremos assim convencer ninguém a adentrar no espiritismo. A nossa pretensão é tão somente que você que está nos assistindo, claro, se você for espírita e porque tem, desculpa, muito interesse na questão mediúnica, mostrar que a mediunidade é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza, fenômeno físico, químico, bioquímico também. E mostrar como esse fenômeno funciona. Claro que isso não vai ser da noite para o dia, não. Já Kardec vai falar sobre isso. Mas se você está aqui porque quer contestar e para isso quer municiar-se de conhecimento, seja igualmente muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esses vídeos são dedicados a todos vocês que de maneira muito séria querem adquirir o conhecimento para analisar, para tirar suas próprias conclusões, para debater, para refutar, se couber. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom,
Quanto a nós, do fato de admitirmos, está falando de nós espíritas, né, que acreditamos, temos certezas dos fenômenos espíritas e da realidade deles, né? Quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma ou espírito, se segue que aceitamos todos os fatos qualificados de maravilhosos, que sejamos os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, seria preciso, ou seja, Allan Kardec ele está realmente chamando mesmo ao raciocínio. O que ele acabou de dizer foi simplesmente o seguinte: você acha que nós que somos espíritas, que acreditamos no espírito, na alma, você acha que nós realmente acreditamos em tudo que é maravilhoso? Que nós acreditamos em tudo que é fantástico? Que nós acreditamos em qualquer coisa só porque disse que vem da alma? É assim que você pensa? Olha o raciocínio do Kardec em seguida. Seria preciso conhecer bem pouco o Espiritismo para pensar assim. Mas nossos adversários não o encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o menor dos seus cuidados. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos. Portanto, o Espiritismo é absurdo. É assim que eles pensam, né? É para eles um julgamento sem apelação. Creem opor um argumento sem réplica, quando depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de Saint-Médard, os calvinistas de Cervene, ou nas religiosas de Lundum, chegaram a descobrir nelas fatos patentes de fraudes que ninguém contesta. Mas essas histórias são o evangelho do Espiritismo? E aqui Kardec chama a atenção, né, quando ele fala com muita propriedade dos convulsionários de Saint-Médard, que é uma ilha, né, francesa, os calvinistas de Cévenes, e nas religiões de Lundum, que foram seitas, sim, que foram descobertas muitas fraudes e tudo. Mas, olha, existe fraude em qualquer lugar, em todo lugar tem fraude. Isso não vai desabonar a essência do fenômeno, não. É você tomar uma experiência que foi comprovadamente uma fraude e achar agora, extrapolar e dizer que tudo é fraude. Não é bem assim, não. Nos fenômenos espíritas, como em qualquer outro fenômeno que alude ao espírito, que alude àquilo que não é material, sim, vão aparecer charlatões, vão aparecer brincalhões, zombeteiros, vamos achar quem queira ganhar com a credulidade alheia, vamos querer ganhar dinheiro com isso. Isso existe, na verdade, em todas as áreas do conhecimento humano. Isso existe nas ciências. Isso existe na ciência, na física, na química e na biologia, que são ciências seríssimas também, e existem charlatões na astronomia, e como existe na astronomia, querendo simplesmente ganhar dinheiro, querendo iludir, querendo, enfim, usar da boa fé alheia. Isso desabou na química, a física, a biologia, a astronomia? Claro que não, né? Claro que não. E olha só o que Kardec responde a isso. Bom, seus partidários negaram que o charlatanismo tenha explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. Pararam para pensar nisso? Que existem fanáticos, que existe muita imaginação, que existe muito fascínio em todas as coisas? É óbvio que é preciso admitir isso também, numa consistência, numa análise racional e muito lúcida acerca, aliás, de qualquer questão, né? Bom, não é mais, Kardec continua, né? Não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome do que a verdadeira ciência não o é com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos não julgam o espiritismo senão sob
sob conto de fadas e lendas populares, que eles são as ficções. Seria como julgar a história dos romances históricos ou nas tragédias. Quem vai julgar a história lendo romances, ou contos, ou tragédias? Romances, contos e tragédias, claro que fazem parte da literatura, e riquíssima literatura, mas o conhecimento da história se faz nos livros de histórias, na correta, na sólida documentação histórica, nas evidências científicas de objetos e de fatos. Até aqui, no item 11, né, Kardec mostra o ponto de vista daqueles que contestam, daqueles que difamam, dos adversários do Espiritismo. Agora, o que se segue nos próximos 2 itens é muito racional e é lindo e serve para todos nós. Para todos nós espíritas, isso é fundamental. E se você que estiver nos assistindo, por acaso, não for espírita, pense com seriedade nisso, com muita seriedade. Iniciando. Item 12, né? Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la, porque a opinião de um crítico não tem valor senão quando fale com perfeito conhecimento de causa. Só então sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? O verdadeiro crítico deve provar não somente a erudição, mas um saber profundo no que concerne ao objeto que trate, um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rabequista, que é um tipo de músico, né, poderia se arrogar o direito de julgar o grande Rossini, né? E um aprendiz de pintura o de censurar Rafael, o grande Rafael, né, pintor italiano. Para eu criticar um pintor, eu preciso estudar muito pintura. Para eu criticar um músico, eu preciso entender muito de música. Para eu criticar o trabalho de um físico, eu preciso entender muito de física. Compreenderam? Do contrário é leviandade, do contrário é disse-me-disse, do contrário é conversa estabanada, descuidada, desapropriada, sem sentido e sem valor. E Kardec continua, e agora, olha só, aula de espiritismo. Aula de espiritismo agora. Ouçam só. Item 13. O espiritismo não aceita, pois, todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. Ou seja, o Espiritismo não nega que existe superstição, que existe fanatismo, que existe ilusionismo. Inclusive, o Espiritismo estuda e pesquisa isso, porque existe em qualquer doutrina, em qualquer área do conhecimento. E Kardec continua. É verdade que, no que ele admite, há coisas que, para os incrédulos, são puramente do maravilhoso, ou seja, da superstição. Que seja, mas, ao menos, não discute senão esses pontos, porque sobre os outros não há nada a dizer. E estareis procurando convencer quem já está convertido. Em atacando o que ele mesmo refuta, provais vossa ignorância da coisa e vossos argumentos se perdem. E olha a lucidez, olha a lógica, olha a pureza, olha a responsabilidade e a seriedade do Kardec, dizendo, olha, tem coisas... O que Kardec disse nesse início de texto? Olha, tem coisas que não dá para duvidar mais. Tem coisas, eu não vou nesse momento falar quais. Tem coisas que não dá, a comunicação com os espíritos, a veracidade da existência deles, tem coisas que essas coisas não tem como contestar. Mas tem coisas sim que a pessoa acha que é muito maravilhoso, porque requer mais estudo, porque requer mais atenção, requer muito mais olhar, requer muito mais estudo. Olha o que vem a seguir agora, olha o que vem a seguir. Mas onde se detém a crença do espírito? Disse-a. Lede, olha o que Kardec diz para essas pessoas que só duvidam,
que, olha, ou não acreditam ou acreditam desacreditando. Olha a receita. Escutem a receita é essa, olha só. Lede, observai e o sabereis. Toda ciência não se adquire senão com tempo e estudo. E espiritismo é ciência. Ora, o espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social, que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser apreendida em algumas horas. Como todas as outras ciências, haveria tanta puerilidade em ver todo o espiritismo em uma mesa girante, como em ver toda a física em certos jogos infantis. Ou seja, Kardec usa aqui a questão da mesa girante para lembrar, não é num fenômeno físico que você vai compreender o espiritismo. Para todo aquele que não quer se deter na superfície, não são precisos horas, mas meses e anos para sondar-lhe todos os arcanos. Que se julgue por aí o grau do saber e do valor da opinião daqueles que se arrogam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, o mais frequentemente à guisa de distração e de passatempo. Pessoas que querem julgar toda a doutrina espírita porque viram um fenômeno, porque viram talvez a brincadeira do copo, a brincadeira da tábua da guixa, e fizeram realmente a guisa de curiosidade, de brincadeira, de às vezes até de chacota. E Kardec termina esse texto do item 13 da seguinte forma: eles dirão sem dúvida que não tem tempo. Quantos de nós dizemos, não tenho tempo não, minha vida já é corrida, o trabalho me detém todo o tempo, tem os afazeres de casa, eu não tenho tempo para estudar isso não. Já ouvi muita gente dizer isso. Olha o que Kardec escreve. Eles dirão, acho que eu poderia dizer, nós diremos, sem dúvida, que não tem tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo. Seja, nada os constrange a isso. Mas então, quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se ocupe em falar sobre ela, menos ainda em julgá-la, se não quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais se ocupa uma posição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente um assunto que não se conhece. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que esse grupo foi montado, para estudar, sem pressa, cada detalhe. Espero que você tenha paciência de ir até o final. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula.